Agradecendo a Jesus pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus, que nessa noite nos acolhe, proporcionando essas reflexões em torno do Evangelho do Mestre. A cada um dos presentes, segue aqui a minha gratidão, porque juntos a gente estuda muito melhor. Hoje nós vamos falar no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, no item 9, intitulado Caracteres do Verdadeiro Profeta. Quem vai nos dar esse ensinamento hoje é Erasto. Eu, em especial, por esse espírito, justamente por causa do nome, tenho um carinho muito grande, porque eu sei que o nome do meu avô, Erasto, foi inspirado por esse Erasto do Evangelho segundo o Espiritismo, porque meu bisavô era espírita e colocou o nome do meu avô, Erasto, por ele, né? Então a gente fica com um carinho todo especial. Mas Erasto vai dizer nessa noite para gente muito mais do que os caracteres do verdadeiro profeta. Ele vai nos revelar que de fato será esse profeta que ele está se referindo, esse verdadeiro profeta. Ele vai falar primeiro sobre o ambiente e as circunstâncias que costumam surgir falsos profetas para que a gente possa identificar o verdadeiro profeta. Porque senão não faria sentido se não tivesse o falso, para que a gente vai identificar o verdadeiro, né? Então, só para a gente poder entender. E mostrando que há quem se possa passar, né, por falso profeta e ao invés de ser um profeta. Então, é necessário a gente ter aí uma cautela e os olhos de ver, né, os ouvidos de ouvir, para a gente poder ir identificando isso no dia a dia. O item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar assim para a gente: desconfiai dos falsos profetas. Olha que interessante. Ele não pede para a gente agredir falso profeta, para fazer fofoca, para disseminar, para revidar. Ele pede para a gente desconfiar. E ainda diz: é útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos, intrigantes, se avoram em reformadores e messias. Todos querem ser, né? Os messias, os reformadores, o detentor da verdade, os emissários de Deus. E ele fala: e contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de o desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. O que Erasto está querendo dizer para a gente nesse primeiro parágrafo? Ele fala que o ambiente que surge os falsos profetas é o período de transição. Que transição é essa? Bom, sabemos que o planeta Terra passa por esse período de transição, passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Momento esse em que há muito mais do que uma expectativa de transformação, e sim uma transformação real da humanidade. Estamos nos transformando. Estamos deixando de ser o que éramos para se tornar algo melhor e positivo. A nossa forma de pensar hoje é bem diferente do que se a gente for pensar há séculos atrás, há milênios atrás, né? Na ciência da administração, diz que todo grupo pede um líder ou uma liderança. E quem escolhe esse líder são os liderados. Então, vejamos, se Erasto pede para a gente desconfiar dos falsos profetas, é porque a gente corre um risco de escolher como líder algo que não convém nesse período de transição onde estamos nos transformando, estamos nos regenerando, estamos dando mais um passo em nosso progresso moral e intelectual. Então, Erasto continua a nos dizer: aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Claro,
Nas nossas ciências aqui humanas, no nosso intelecto humano, nós vamos colocar como líder, como alguém para governar, como alguém para orientar, alguém que seja capaz de dirigir e comandar um exército, um grande número de pessoas com um objetivo em comum. E aí ele diz: julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Bom, sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E que os homens são espíritos encarnados, portanto, inteligências em desenvolvimento. Se nós, que temos ainda tanta inteligência a desenvolver, já sabemos que vamos confiar alguém capaz de dirigir um exército, então um general hábil, imagina Deus como vai nos confiar para conduzir a humanidade. Erasto permanece a nos informar. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que se esmagaria o homem carente de forças para carregá-los. Então, olha só, se a gente sabe que Deus é muito mais prudente que os homens, e ele sabe que ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capaz de as cumprir. Por quê? Porque o fardo é pesado. Por isso não adianta a gente querer determinadas posições, até mesmo aqui na vida social, que nós não teremos condições de conduzir porque o fardo é pesado. Às vezes a gente olha para um presidente de uma grande organização e acha, e até almeja estar naquela posição, pensando que tem alguma vantagem, alguma coisa fácil, que ele está ali a passeio, e não sabemos das responsabilidades, do fardo que é a responsabilidade que aquele homem tem de conduzir toda aquela organização. Em organizações até mais simples, centro espírita, por exemplo. Às vezes a gente fala, o presidente daquela casa, eu vou ser o presidente. Olha, é uma missão, é um fardo responsável e podemos dizer que pesado para harmonizar os dois lados da vida, por menor que seja a casa. Então é necessário a gente entender que aquele que está na frente, em alguma posição de liderança, até mesmo aqui entre nós, na vida social, há de merecer as nossas mais sinceras preces, para que ele consiga carregar o fardo, que no momento está de responsabilidade dele. Erasto continua a falar que em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso que para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Vejamos, o Livro dos Espíritos, na questão 625, nos diz que o nosso líder da humanidade, o profeta, o que fez com que a humanidade avance, o que faz com que a humanidade progrida, o que faz com que a humanidade se eleve intelectualmente, moralmente, é Jesus. Por que Kardec perguntou assim a espiritualidade? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Para lhe ser o líder, para lhe ser o profeta, o Messias, o enviado de Deus. E a espiritualidade, amiga, é a resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos. Jesus. E o bom senso encarnado nos ainda orienta para essa resposta. Porque para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então vejamos que se hoje nós não temos Jesus em pessoa, carne e osso, temos a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor.
Fantástico. Essa profecia, esse é o profeta, essa doutrina. Podemos fazer um paralelo do que seria verdadeiro profeta e falso profeta, que Erasto nos diz nesse item 9 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer nos outros parágrafos que o verdadeiro profeta sabe mais do que o discípulo. Já o falso profeta sabe menos do que o discípulo ou igual ao discípulo. O verdadeiro profeta é superior em inteligência e moralidade. Já o falso é inferior em inteligência e moralidade. Ou está um pau a pau. Se estiver do mesmo nível, fica um pouco complicado porque é como se fosse um cego guiando outro cego, certo? Então não convém. Nós precisamos sempre escolher como líder, como liderado, até mesmo aqui, alguém que esteja em uma posição à frente que a gente. Estar em uma posição à frente não é ser melhor do que a gente, é ter algo para nos ofertar e nos fazer caminhar. É numa posição diferente. Não é assim? Porque para Deus somos todos filhos amados da mesma forma, em posições de evolução diferente, recebendo o mesmo amor, porque ninguém está livre do amor do Pai. Segundo Erasto, o verdadeiro profeta, ele é um espírito adiantado. Já o falso profeta é um espírito na mesma posição ou em posição inferior. Diz que justifica-se o verdadeiro profeta pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Influência moralizadora de suas obras. É como se alguém fizesse o bem e você se sente influenciado em fazer também. Quantas vezes já nos aconteceu isso na vida? Já os falsos profetas, eles não justificam pela sua superioridade, né? Não tem essas influências boas para nos fazer também o mesmo movimento positivo. Diz que o verdadeiro profeta, eles ignoram a si mesmo na maior parte das intenções. As intenções deles não é para sua melhor ou para sua vantagem. Eles sempre se ignoram e olham a parte do coletivo, a parte do todo. Já o falso, ele sempre olha na maior parte as suas intenções, como ele pode ganhar vantagem com aquilo. O verdadeiro profeta desempenha uma missão a que foram chamados pela força do gênio que possui, pela força espiritual que tem, do espírito que é. É como se algo interno dele o movesse para aquela missão, mesmo que a personalidade não quisesse. Que a sua persona falasse, meu Deus, eu tenho que fazer isso, mas uma força maior o desempenho. Já o falso profeta desempenha a missão pela personalidade, pela vaidade, porque agora ele vai estar numa posição de liderança, porque agora ele vai ter vários seguidores, porque agora ele vai estar nessa ostentação. Erasto continua a nos dizer que o verdadeiro profeta, ele vai ter um caractere, né, pelo poder oculto que o inspira e dirige, mesmo que ao seu mau grado. Existe uma força maior, como quem diz assim, vocês já repararam, às vezes a pessoa não quer nem ser presidente da casa espírita, mas aí acontece a eleição, não sei o que lá, e fala, poxa, agora eu tenho que ser, é como se assim, eu tenho que fazer o que precisa ser feito porque parece que agora sou eu. E não porque, olha, eu vou fazer de tudo para ser aquilo porque tem que ser eu. Tá vendo a diferença? Diz que o verdadeiro profeta, ele faz tudo isso sem essa ideia, sem essa intenção, esse propósito, essa vontade premeditado. Ele não elabora ser esse missionário, ele não planeja ser esse missionário. Já o falso profeta, ele tem isso como planejamento, como um desejo, como algo da personalidade que ele vai atingir. Diz que os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Então, eles são adivinhados. As pessoas que olham pelas ações deles é que resolvem escolher como líder. Encontram eles. Já os falsos se dão por eles próprios, como enviados de Deus. É como se eles falassem, eu sou o melhor, eu sou enviado de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. O verdadeiro profeta é humilde e modesto. Já o falso
orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mentazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Então, ele precisa colocar atributos como se ele tivesse o valor em si para que as pessoas deem crédito para ele, porque ele acha que em algum momento as pessoas não vão acreditar nele. O verdadeiro profeta tem por característica a humildade e a caridade. Já o falso, o orgulho e o egoísmo. Isso tudo, Erasto vai nos informar durante esse item 9. E é interessante a gente fazer esse paralelo para que a gente possa identificar, sendo mais fiel à mensagem desse benfeitor espiritual, que tanto vem nos trazer luz para as nossas necessidades morais, que continuamos aqui a fazer a leitura fiel. Erasto diz assim: isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um comediante, um falastrão, né? Ele fala aqui um estrião. O que significa esse teatro, esse personagem? Debaixo desse estorvo que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. E aí pode ser o Cristo ou um dos seus emissários. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Vejamos que Erasto o tempo todo está fazendo esse paralelo para que a gente possa, de fato, identificar. Mas identificar para quê? Para que na hora da gente escolher quem será o nosso liderado, por onde, quem a gente vai seguir, por quem que a gente pode confiar, a gente entender de qual ideia estamos dizendo sim. Se é aquela ideia que está bem próxima da boa nova, da verdade, da doutrina que o Cristo nos enviou, é com esse pensamento que a gente se afiniza. Se porventura tiver alguma coisa que estiver distante desse pensamento, a gente não vai. Erasto vai dizer exatamente aqui, vamos identificar uma coisa da outra, porque se tiver um atributo que não tiver do Cristo, não é do Cristo. O que significa? Se tiver um atributo que não é da boa nova, da doutrina de Jesus, não é a doutrina de Jesus. Olha que interessante. Erasto diz assim, alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolo do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas asaz crédulas, que eles creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos dos mais cegos, a de que o Cristo renegasse na terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse do que fora o absurdo que houvesse degenerado, que o Cristo tivesse regredido, o que é um absurdo. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus.
Se tirardes um só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as virtudes os que se dão como sendo o Cristo? Aqui podemos pensar dessa ideia de boa nova, dessa ideia da doutrina de Jesus. Ela precisa de fato ser o amor, ser a justiça e ser a caridade. Essa é a questão. Observai e investigai, sondai, é o que Erasmo nos diz, as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo. A humanidade, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, que é a cupidez e o orgulho. Notai ao demais que, neste momento, há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João, muitos São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver a custas dos que lhes prestam ouvidos. Meus irmãos, vamos prestar muita atenção nessas palavras para a gente poder tentar tirar o espírito da letra e compreender um pouco mais do que Erasto quer nos dizer na posição em que nos encontramos atualmente. Não pode alguém dizer que é Elias, que é João, que é Pedro, mas pode alguém dizer que está com as ideias e com os pensamentos de Elias, de João, de Pedro, de Jesus. E aí é que a gente precisa analisar, observar, porque Erasto diz, averigua, investiga as ideias e os atos. Nada de julgar a pessoa, mas as ideias, os atos, observa para ver se você vai seguir, para ver se está próximo da boa nova. E ele fala, desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade. Mas Erasto diz, mas uma terrível justiça os espera depois. Podeis estar certo. Essa terrível justiça é para que a gente possa entender do que Erasto está dizendo. Porque a justiça por si só, ela é neutra. Qual é a finalidade da justiça? Nos ajustarmos ao modelo, que é Jesus. Se estivermos muito discrepante, iremos passar por uma dificuldade maior até nos ajustarmos ao modelo. Portanto, essa dificuldade é que talvez está aqui atribuído esse adjetivo de terrível, porque aos nossos olhos isso é terrível, mas aos olhos do Pai é a nossa recuperação, é o nosso ajustamento à lei de amor. Para fechar que as ideias e concluirmos que as ideias são do Cristo, que é a boa nova, que é o amor. Então vamos nos orientar segundo o convertido de Damasco, quando disse aos Efésios, e hoje cabe perfeitamente a nós. Está lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz assim, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhada nos ares. Espalhada nos ares, essas ideias, esses pensamentos que muitas vezes a gente se afiniza. Temos ideias e pensamentos por todas as partes. E nós não vamos brigar com aquele que se diz ser profeta não sendo, mas nós não precisamos afinizarmos dessas ideias deles. Mas podemos e devemos averiguar, investigar os pensamentos e os atos. E ver se esses caracteres são os caracteres da Boa Nova. Paulo, nesse mesmo capítulo 6 de Efésios, no versículo 14, ele ainda continua a nos orientar.
Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Nada de briga, nada de confusão. E como que se anuncia o evangelho? E aí a gente tem aquela orientação do nosso amado Francisco de Assis. Vá e anuncie o evangelho. Se preciso for, fale. Que possamos agir com muito carinho, com muita compreensão, com fé, né? Tendo o escudo da fé, estudando e compreendendo quais são os pensamentos e as ações do profeta, do verdadeiro profeta, da boa nova de Jesus, que é aquela que veio do Cristo. E começamos a nos orientar para trazer segurança para nós. E na hora que nós formos escolher as ideias pelas quais vamos nos nortear, vamos analisar para que a gente não caia no conto do vigário, como se diz aí, né? E lembrando, como diz Emmanuel, no livro Harmonização, na lição 6, chamado Profetas e Apóstolos, os profetas e apóstolos não vivem tão somente nos círculos dos preceitos religiosos. Tempo virá em que o conceito da revelação divina abrangerá todos os departamentos das atividades úteis e generosas. O serviço nobre, em todos os tempos, requisita missionários da visão e apóstolos da ação. Olha que maravilha! Se estamos um passo da inteligência em alguma área, no mercado de trabalho, na área social, estamos afinizados com a boa nova, com os princípios, podemos fazer muito. Identificamos em nosso meio aqueles que estão ajustados ao modelo, à ideia do modelo que é Jesus. Emmanuel diz: o serviço nobre em todos os tempos requisita missionários da visão e apóstolos da ação. Haja vista Kardec, o bom senso encarnado, a ter como missão nos trazer à humanidade essa doutrina bendita que ora pode nos tirar o véu e revelar aqui ensinamentos que em outros tempos não conseguíamos. E em toda a área, precisamos de alguém para abrir o caminho e mostrar algo que a nossa inteligência ainda não consegue compreender. Emmanuel diz que são eles que enriquecem o patrimônio da vida, recebem a onda de inspiração das esferas superiores e ambientam as ideias do bem, plasmando-as em seguida através de serviço inestimáveis à coletividade. Só que com isso, diz Emmanuel nessa passagem, que muitos ainda não os compreendem. E aí trava-se a luta. Às vezes, os trabalhadores são candidatos à posição de profetas ou apóstolos, porque o homem, em todas as circunstâncias, deverá a si próprio a elevação ou a decadência. E quando isso se verifica, a vulgaridade costuma vencer. Não os deixemos. Vejamos quem está com um pensamento próximo da verdade. Vocês já repararam quando alguém faz aquilo que ninguém está fazendo porque precisa ser feito, denuncia quem não faz e atualmente trava uma batalha? No mundo corporativo isso é muito comum. E não porque a maioria não entrega a tempo, porque a maioria não cumpre o horário, porque a maioria não faz o que precisa ser feito. Não vamos afinizar com essas ideias. São falso profeta. Emmanuel continua a dizer: todavia, quando o profeta ou apóstolo já se identificou a exata união com Deus, torna-se elemento de trabalho da providência divina. Constitui em seu enviado na terra e atropelado, esmagado, perseguido,
O trabalhador fornece testemunho em si mesmo e atinge seus fins, cedo ou tarde, atendendo com valor aos desígnios de Deus. Que possamos, sinceramente, meus irmãos, olhar para as nossas atividades, para aquilo que a gente escolhe como bem e escolher a boa nova em qualquer circunstância. Que Jesus nos abençoe. Agora vamos com o nosso irmão Valdir para o Livro dos Espíritos. Não estava dormindo, estava acordado com o som desligado. Boa noite, então, a todos. Obrigado pelo estudo, pelas colocações, pela presença, né? E pelo chamamento às reflexões aí profundas, né? E vamos continuar, então, o nosso estudo de hoje, do Livro dos Espíritos, em continuidade e caminhando para a finalização, né? Hoje nós finalizamos o Livro dos Espíritos. Estamos na parte da conclusão, item 8 e 9 da conclusão. Eu fiz um resumo, ou seja, eu cortei algumas partes, porque realmente tem umas partes que estão um pouco repetidas. E, além disso, quer dizer, mesmo que a gente leia tudo, vai acabar dificultando o entendimento. Então, eu cortei umas partes, sugiro que todos leiam depois essas partes, assim, que são muito importantes da conclusão do Livro dos Espíritos. E hoje a gente está, assim, meio, eu diria, muito, eu particularmente até, né? Muito grato, porque mais uma vez eu consigo ir até o final do estudo do Livro dos Espíritos, pela terceira vez no cantinho. Isso significa uma quantidade de anos que eu não vou falar, mas é bastante. E muito grato à espiritualidade, muito grato aos amigos, àqueles que estão aí desde o início acompanhando, né? Com essa paciência toda aí, incentivando e participando direto ou indiretamente. Todos aqueles que foram pegando ao longo do caminho aí. Então, eu quero antecipar os agradecimentos a todos pelas oportunidades que me foram oferecidas. Então, no item 8, o item 8 da conclusão, começa assim: perguntam algumas pessoas, ensinam os espíritos qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Essa pergunta, de alguma forma, foi feita no Livro dos Espíritos, na questão 627, que é um pouquinho depois da que a Tatiana leu aí sobre Jesus, né? Ele lá responde assim: desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Têm eles mais alguma coisa para nos ensinar? O ensino de Jesus era frequentemente alegórico, responde aos Espíritos, né? E em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar, a de espertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas, que seria uma forma de falso profeta, né? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo, aí eu argumento já, né? Sim, de uma certa forma. Disse-a por isso que a moral de Jesus era inútil? Quer dizer, o Decálogo são os 10 mandamentos, os 10 mandamentos de Moisés. A doutrina do Cristo está lá? Tá, porque ele diz que não veio derrogar a lei, não veio destruir a lei de Deus.
E a lei de Deus está representada ali nos 10 mandamentos que vieram por Moisés. Nós chamamos de primeira revelação. Mas essa primeira revelação, ela veio de uma forma que 1.500 anos depois vem o Cristo dar uma outra visão, dar um chamamento a uma nova interpretação dos 10 mandamentos. Tanto é que, a partir do versículo 17 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele diz que não veio derrogar a lei, e logo em seguida ele vai fazer as comparações do que se entendeu da lei antiga e da proposta que ele vem trazendo agora, que não é uma mudança, mas é um acréscimo e é como se ele penetrasse ou propusesse penetrar a essência do princípio que foi ensinado na época de Moisés, que foi, de uma certa forma, interpretado um pouco enganosamente. Então, os espíritos, quando argumentam agora sobre isso, sobre a vinda da doutrina espírita, ele vai usar o mesmo argumento. Então, veio Jesus, para nós, fica claro o seguinte: se as 3 revelações traria a justiça, o amor e a caridade, se nós colocarmos a justiça com Moisés, o amor com Jesus, lá no extremo, são 2 extremos, a fase da evolução que começa na justiça, ela é superior às fases anteriores, que nós não entendíamos nada de justiça ainda. Então, a justiça vem no momento em que a humanidade do tempo já estava em condições de começar a compreender e até praticar de alguma forma. Mas essa prática de 1.500 anos não foi suficiente, claro, para entender tudo. Por quê? Jesus veio mostrar o outro extremo, o amor. E o outro extremo, se hoje ainda é de muito difícil compreensão, naquela época muito mais. Então, o que ele faz? No finalzinho lá, do meio para frente do caminho dele, ele diz que mandaria um outro Consolador, que era o Espírito de verdade. Ou seja, era um sentimento de busca de verdade que iria envolvendo a humanidade toda, para que a humanidade começasse a buscar mais diretamente a verdade. E esse Espírito de verdade vem sem nome. Ele não tem nome, mas vem em nome de Cristo, nome do Cristo. E vindo em nome do Cristo, ele vem para atender exatamente a promessa que foi feita pelo Cristo, que no momento apropriado, ele mandaria esse Consolador. Então, esse Consolador vem no momento em que o Espiritismo iniciou também a sua trajetória, porque, junto com essa vinda do Consolador, com essa manifestação dos Espíritos em todas as partes do globo, veio também um missionário escolhido especialmente no plano espiritual, né? E esse missionário, ele vem com a missão, com o objetivo de organizar essa nova doutrina, essa nova fase, esse novo momento, para que esse novo momento, dirigido por esse Espírito de verdade, que chega também com o título de O Consolador, tudo em nome de Jesus, ele vai organizar uma doutrina que não tem religião no sentido exato como era feito naquele tempo. Mas ela propõe religiosidade em nome do Cristo. É uma religiosidade que não teria divisão, que não teria nenhum tipo de discriminação entre os crentes de uma ou de outra forma, e que traria esse conhecimento que a Tatiana acabou de passar, que é uma interpretação do que Jesus chamou a atenção para os falsos profetas. Então, essa mensagem que vem em nome do Consolador, ela vem dar para nós condições de analisar quem seriam ou o que representaria essas falsas profecias, para que nós adquiríssemos a condição de nos afastar disso ou de recusar aquilo que não fosse realmente bom para nós. Então, essa doutrina, ela não vem com a pretensão de ser a única representante do Cristo na Terra.
ela não vem com a pretensão de ser a única consoladora da Terra, mas ela vem no momento em que a doutrina ditada pelos Espíritos, e não por um homem só, ele só organizou, mas ainda assim ele precisava ser um espírito especial, né? O nosso amigo Allan Kardec, que na verdade se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele renasce, se prepara, atinge a idade adulta, quase já atingindo o idoso, né? Para nós hoje idoso é 60, aos 50 ele começou a organizar essa doutrina. Então essa doutrina, ela vem com ênfase na caridade. Mas a caridade que é ensinada é uma caridade que vai fazer uma ligação entre a justiça e o amor. Ela vai nos ensinar a amar a partir das coisas mínimas do lado físico, até nós entendermos que uma doação de algo físico, como Jesus exemplificou lá o óbolo da viúva, já seria o princípio do desenvolvimento do verdadeiro amor. Já seria a prática daquele amor que Jesus ensinou e que, comparando com o entendimento da lei antiga, estaria totalmente fora. Né? Então, a caridade vem fazer a interligação entre uma coisa e outra. É assim que a gente entende a lei de... Quer dizer, essa divisão de justiça, amor e caridade, ela vem fazer o complemento de tudo que poderia ser ensinado para nós. Aí diz lá no Evangelho do João que esse Espírito de verdade, esse Consolador, viria nos ensinar todas as coisas. Então, ele faria o complemento, a ligação entre a justiça e o amor através da prática da caridade. Desde a caridade física, doando as mínimas coisas, até a caridade sublime, a caridade bem elevada e bem espiritual, quando cada um que entendesse essa necessidade passasse a fazer a caridade da doação de si mesmo, a doação do melhor sentimento que tivesse para colocar em todos os comportamentos, em todas as atitudes da vida. Então, aí seria a complementação. E por que exatamente os que, com justiça, lhe proclamam a sublimidade, são os primeiros a violar o preceito capital, o da caridade universal? Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. E, justamente, com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o enviado para fazer lembrar da sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouvidam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhe normas? Quem nos diz que, como afirmam os Espíritos, não estão chegando os tempos preditos e que não chegamos aos em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para lhe apressar o adiantamento? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Não é um único homem, um profeta quem nos vem advertir. A luz surge por toda parte. É todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. As comunicações com os seres de além-túmulo deram em resultado
fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos do conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados, de acordo com os nossos méritos, e, desse modo, encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam a matéria, a máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o Espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. O Espiritismo enfatizou, ensinou, demonstrou o espiritualismo. E quando nós passamos a entender o espiritualismo, quando nós começamos a entender o mundo espiritual, nós estamos matando cada vez mais o materialismo, por entender que nós não somos da matéria. Nós estamos na matéria, construindo, modelando, moldando a nossa vida espiritual. É uma vida que ainda é invisível, que ainda não é palpável para nós aqui, mas já é possível de imaginar, já é possível de entender pela quantidade de informações que nos foram passadas, especialmente através do Livro dos Espíritos. Fosse esse o único resultado por ele produzido, o de matar o materialismo, e já muita gratidão lhe deveria à ordem social. Ele, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, conseguintemente, a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa é e cresce todos os dias o número daqueles em que ele há melhorado os sentimentos, neutralizado as más tendências e desviado do mal. É que para esses, o futuro deixou de ser coisa imprecisa, simples esperança por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica, quando se veem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, entra a refletir e sente a necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e emendar. Então, aqui finaliza o item 8 e nós entramos no item 9, que é o último, né? Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de armar-se contra ele de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. O que o Kardec chamou de sistemas contraditórios, ele colocou a explicação no próximo livro, né, que é o Livro dos Médiuns, no capítulo 4 da terceira parte. E o título é exatamente dos sistemas. O que ele colocou lá? Os sistemas foram as diversas formas que os grupos científicos, os grupos isolados, particulares, encontraram, os grupos religiosos, para explicar as manifestações, mas todos eles tentando explicar de uma maneira que contradissesse o que a doutrina espírita estava trazendo. Então, é o que a gente vê hoje muito mais aqui, a gente ouve e fica sabendo muito mais dos meios políticos, né? Existe uma verdade. Ninguém sabe exatamente qual é essa verdade e ninguém está autorizado a se dizer portador ou dono dessa verdade absoluta. Mas há as divisões. Quando a gente fala assim, existem partidos, então os partidos é como se existisse uma verdade que é partida, que é dividida em partes e cada parte tem a sua visão, cada parte tem a sua filosofia, cada parte tem a sua verdade. Então, os partidos que existem hoje,
eles têm, sobre a administração do Estado, uma visão de sistemas como esses que foram tentados passar para explicar o Espiritismo, para explicar o que o Espiritismo trazia como verdade no mundo espiritual. As próprias religiões estavam em conflito, em dificuldades. Então, eles passaram a chamar de charlatanismo, sistema de loucura, sistema de alucinação, sistema de músculo estalante, sistema das causas fixas, físicas, sistema do reflexo, sistema da alma coletiva, sistema de sonambulismo, de pessimista, diabólico ou otimista, uniespírita ou monoespírita, multiespírita ou poliespírita, sistema da alma material, e assim tem todos os sistemas lá que foram utilizados para tentar explicar aquelas manifestações que o Espiritismo começava a mostrar como verdades que vinham do plano espiritual. E cada um teve o direito de se manifestar. E o Kardec foi tão tranquilo em relação a isso, que além dele sugerir que os adeptos do Espiritismo lessem tudo relacionado com o assunto, inclusive as críticas, ele colocou uma boa parte das críticas principais que foram dirigidas ao Espiritismo, que foram colocadas contra. E mostrou, é claro, no final, qual era a posição real dos espíritos em relação a tudo isso. E aí, cada um que pegar o Livro dos Médiuns e ler essa parte aí, vai ver cada uma delas, as explicações, e vai utilizando a própria razão para descobrir qual que acha que é a melhor. E não há nenhuma dificuldade por parte da doutrina de aceitar essa ou aquela verdade de cada um, de aceitar, na verdade, na doutrina não, mas de respeitar a verdade de cada um, inclusive a dos materialistas, a dos ateus. Há uma proposta de respeito a todos os seres humanos, porque no cristianismo não há uma proposta de divisão, de separação, de partir. A proposta é que todos somos filhos de Deus. Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso, da humanidade inteira. Então, toda a humanidade é irmã. Todos os seres que estamos na humanidade somos irmãos. E, inclusive, os seres considerados inferiores da criação, que estão nas escalas da animalidade ainda irracional, os seres que estão nas florestas, na vegetação, ou seja, todos os seres, todas as construções, todas as organizações da natureza têm algum princípio ali de irmandade com aqueles que estão em condições mais avançadas. Então, nós somos irmãos dos animais, somos irmãos das plantas, das flores, da natureza. E quem disse muito bem isso, a Tatiana já citou Francisco de Assis, aí eu repito, quem citou muito bem isso foi Francisco de Assis. Né? O Francisco de Assis, ele deixou uma mensagem que o Divaldo conta num livro, né? Ele pegou da introdução de um livro, de um momento que ele foi, quem contou, conta que foi a Assis para conhecer onde São Francisco viveu e encontrou lá São Francisco muitos séculos depois. Ele fala que encontrou o Frei Boaventura. E o Frei Boaventura era aquela bem-aventurança, né? Era a ternura na terra. O Frei Boaventura, ele diz que ele conversava com o carro, com os animais, com as plantas, que ele às vezes bravejava com aquele visitante, no momento, por exemplo, que ele pegou os morangos verdes, e o Frei Boaventura disse para ele: mas por que você pega os morangos verdes? Você não sabe que eles só devem ser consumidos quando maduros?
E aí ele se dirige aos irmãos morangos e diz: perdoe, irmãos morangos, porque na terra dele não deve ter morango. Ele não deve saber que os morangos têm um tempo, que todas as frutas têm o tempo e que no tempo certo elas precisam ser consumidas para não se apodrecerem. E ele pede licença ao vinho, que foi produzido num tempo para que pudesse ser utilizado no dia em que se comemorasse o aniversário do irmão Francisco. E aí ele diz que encontrou a ternura nesse frei, que era um discípulo de São Francisco de Assis, que deixou para nós uma grande mensagem de amor e de respeito à natureza. Então, tudo isso vai mostrando para nós que há uma unidade. Os espíritos sempre disseram que nos não inquietássemos com as divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se fez quanto à maioria dos pontos e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. A unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Desse lado é que os homens se coligarão pela força mesma das coisas, porquanto reconhecerão que aí é que está a verdade. Aliás, que importam algumas dissidências, mais de forma que de fundo? Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte, e vos hão de unir num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que se suponham ser o modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo maior, o objetivo final, é um só: fazer o bem. O que é que nós estamos buscando? Ser espíritas? Ser cristãos? Ser evangélico? Ser de uma denominação religiosa? Ser budista ou ateu? Ou ser hinduísta, seguidor de um dos grandes homens que passou pela humanidade, um dos homens espirituais mais respeitados da humanidade, né? Então, quantos outros passaram de crenças diferentes, mas que foram únicos, que chamaram para a unidade. E a unidade que eles chamavam era para ser religioso? Não. Gandhi, o dia que leu o Sermão da Montanha, ficou impressionado por entender que aquilo ali era o principal ensinamento dos cristãos, mas que, é claro, ele via que os cristãos não estavam seguindo aqueles ensinamentos. Mas qual que é a finalidade, então? Fazer o bem, ser bom. Ser bom é sinônimo de ser cristão. Ser espírita só terá sentido se for bom. Se não for bom, não é. Se não for bom, não é cristão. Se não for bom, não está na mesma sintonia do Filho de Deus, daquele que vai dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Porque ele não estará santificando o nome de Deus junto aos homens. Então, isso não há duas maneiras de fazer. Se é certo que entre os adeptos do Espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Há, portanto, unidade. Excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos das manifestações, os que as atribuem a causas puramente físicas, o que é contrário a este axioma. Todo efeito inteligente
há de ter uma causa inteligente, ou ainda há um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmentem. Então, vejam, o Espiritismo, se existe alguma contradição, ele fala assim, que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Se a gente pegar aqueles 15 princípios fundamentais da doutrina espírita e passarmos, depois de um tempo no Espiritismo, conhecendo, estudando a doutrina, nós não temos como divergir daqueles princípios, que são os mesmos princípios que vêm sendo desenvolvidos pelas religiões ao longo do tempo, porque esses princípios são o aperfeiçoamento da religião e da religiosidade, principalmente. O dia que eu peguei pela primeira vez para comparar, porque eu fiquei pensando assim, se tem o credo católico, que é até poético, né? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho que nasceu de Maria Virgem. E aí eu fui pegar e falei, mas nós não temos, no nosso princípio não tem poesia, tem palavras, expressões, mas nas expressões tem lá, o creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, está lá, Deus. E em Jesus Cristo, seu único Filho, está lá, Jesus. Espírito, mediunidade, perispírito, imortalidade, plano espiritual. Pega os 15 princípios e nós vamos ver que eles estão todos interligados e eles, cada um vai ilustrando e explicando a existência do outro e não há como ser espírita sem compreender essa interligação que existe entre os princípios da doutrina. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal, nem desejar mal ao seu próximo, sem distinção de opiniões. Se errônea for algumas destas, cedo ou tarde a luz para ela brilhará se a buscar de boa fé e sem prevenções. Enquanto isso não se dá, um laço comum existe que as deve unir a todos num só pensamento, uma só meta para todos. Pouco, por conseguinte, importa qual seja o caminho, uma vez que conduza a essa meta. Nenhuma deve impor-se por meio do constrangimento material ou moral. E em caminho falso estaria unicamente aquela que lançasse anátema sobre outra, porque então procederia evidentemente sob a influência de maus espíritos, de falsos profetas, aproveitando o ensinamento hoje da falso profeta. Então, vejam, nenhum dos seguidores, dos princípios da doutrina não deve impor-se por meio de constrangimento material ou moral. E em caminho falso estaria unicamente aquela que lançasse xingamentos sobre a outra doutrina, sobre a outra crença, porque então procederia, evidentemente, sob a influência de maus espíritos. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos sopregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de fonte pura. Ouçamos sobre este assunto e, para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá,
porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão como negaram Cristo. Quereis saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Santo Agostinho. Tem uma nota aqui que fala assim, mas que não importa, não está falando sobre a questão 1019. Vamos voltar aqui para a gente comentar um pouquinho essa questão do Santo Agostinho. Então, o que o Santo Agostinho vai falando sobre essa questão específica de a nossa visão, o nosso objetivo é buscar o bem, é ser bons. É lembrar essa passagem, é lembrar essa citação desse padre, desse seguidor de São Francisco, esse franciscano, que disse o quanto faz falta a ternura na terra. E como que ele ilustra a ternura? Ele ilustra sendo terno com tudo. Quando o padre que estava lá acompanhando para visitar disse a ele que o carro estava muito devagar, ele disse que não, que aquele carro serve a ele há muito tempo e que ele era aquele irmão servidor dele e que ele não podia apertar muito. E aí ele falava com o carro, perdoe o irmão automóvel. Ele certamente não te entende. Quando ele falou sobre o pomar, porque ele apresentou o pomar e disse para ele, quando São Francisco me designou para organizar o pomar, eu cheguei aqui e disse às plantas mais selvagens, aqui será o pomar que eu vou organizar a pedido de São Francisco. Então, aqui nós vamos plantar outros tipos de plantas que serão organizadas. Vocês não poderão mais nascer nesse espaço que nós vamos separar. Vocês ficarão só do lado de lá no espaço de vocês, e ser falando com as plantas. Quem ultrapassar os limites será arrancado. Então, vocês vão respeitar os meus limites e nós vamos respeitar os limites de vocês. E ele conversando com as plantas, conversando com a estrada, conversando com o sol. Né? Muito obrigado, irmão sol. Obrigado, irmãs estrelas. E assim ele vai mostrando uma maneira toda cristã, toda franciscana de ser terno, de ser bom. Esse é o grande objetivo. Ser bom, ser amável. Ser cristão significa isso. Então, dentro disso, não há lugar para divisão, não há lugar para discriminação, não há lugar para separação. Todos somos irmãos. Todos estamos buscando o mesmo objetivo. E todos que estamos na Terra, que estamos em evolução, e esse é um dos princípios mais importantes da doutrina,
que a própria ciência que começou a desenvolver, os cientistas começaram a desenvolver a evolução, eles desenvolveram do jeito mais científico, mas não entraram na questão espiritual. Nós conseguimos unir as duas coisas. Porque houve um momento na história em que tinha os criacionistas e os evolucionistas. Os criacionistas definiam a criação, ou o universo, ou os seres do universo, de uma forma. E os evolucionistas, de outra forma. Os evolucionistas eram os cientistas buscando na área mais científica. Os criacionistas eram aqueles que acreditavam que, no princípio, era o caos, e Deus chegou e disse, haja luz, e a luz foi feita, e a partir daí ele foi viajando do primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, e nessa viagem ele foi criando tudo que existe. É o criacionismo. Aí nós conseguimos, com o entendimento do Espiritismo, unir a definição mais para o lado científico com a definição mais para o lado religioso, ou espiritual, ou bíblico, e chegou-se à conclusão que uma pode perfeitamente combinar com a outra, que não precisa haver divisão, separação, precisa haver entendimento, precisa haver bondade da parte daqueles que estão vivendo uma ou outra crença, para que essa bondade faça com que cada um consiga compreender melhor o outro, considerando que se há evolução, há sim diferenças de posicionamentos na escala evolutiva. Mas que essas diferenças não podem caracterizar nenhum motivo para que as pessoas se discriminem de forma pejorativa, de forma maliciosa, de forma ruim. Que é preciso saber, sim, existem as diferenças necessárias em cada situação, em cada posição. Mas as diferenças, elas caracterizam as necessidades de cada um. Mas dentro de cada corpo que traz a sua diferença, que traz a sua dificuldade, que traz o seu formato, há um espírito em evolução. E é esse espírito que é a criação de Deus, e que todos são irmãos, porque todos partimos do mesmo ponto. Todos estamos buscando o mesmo objetivo final. E todos temos a mesma origem, a mesma paternidade, que é Deus. Então, esse final do Livro dos Espíritos, com esse toquezinho aqui do Santo Agostinho, ele nos chama muito a atenção para a importância de, ao chegar ao final de uma obra dessa, pela terceira vez no cantinho, eu vou dizer a data e depois vocês fazem a conta aí, né? Mas eu tenho nas minhas anotações que a primeira vez que o Livro dos Espíritos, quando foi sugerido para estudarmos o Livro dos Espíritos, foi em 1983. E começou com uma pessoa e logo em seguida, por algumas razões, inclusive eu acho que até de saúde, ela precisou se ausentar, passaram para mim, eu estava bem no princípio da doutrina do cantinho, totalmente cru em muita coisa, ainda estou hoje, mas talvez um pouquinho mais, vamos dizer, com algumas coisas mais decoradas hoje, ainda, infelizmente, ainda não vividas, mas muitas decoradas. Mas o certo é que, a partir daí, eu tive esse privilégio, eu, Valdir, né, tive esse privilégio de contar com a confiança dos encarnados e dos desencarnados responsáveis pelo estudo, para que eu pudesse conduzir a primeira vez. Aí fomos a primeira vez, até a questão 1019. Terminou, começamos tudo de novo. E fomos até a questão 1019 de novo, até a conclusão.
E mais uma vez começamos. E mais uma vez estamos encerrando. Então, hoje é um marco importante para nós, é um marco de agradecimento. E um dia me pediram para falar sobre o Livro dos Espíritos em uma casa onde eu ia fazer estudo, né, convidado. E, felizmente, muitas vezes me convidaram para falar sobre o Livro dos Espíritos, especialmente em datas especiais, né? Em datas, por exemplo, de fundação do Livro dos Espíritos, de lançamento do Livro dos Espíritos, que é o lançamento do Espiritismo, em datas especiais, por exemplo, de nascimento do Kardec. Então, em diversas datas especiais, nós somos chamados a falar sobre o Livro dos Espíritos. E numa dessas datas, eu já tinha falado bastante a respeito e queria levar alguma coisa diferente. Aí hoje eu sou mais fã do Espiritismo do que do Roberto Carlos. Mas eu gosto do Roberto Carlos ainda do trabalho dele, da letra dele, da poesia dele, do canto dele e da mensagem que ele passa. E tem uma mensagem que eu até descobri um dia que ele disse que era a mais importante para ele. Chama Detalhes. E eu tive a oportunidade de transformar essa letra um dia para que ela fosse a representação do que é o Livro dos Espíritos, para mim, em especial. Então, na introdução desse estudo, desse dia, eu entrei lá dizendo, não, quer dizer, como se o Livro dos Espíritos tivesse dito para mim. Queremos ver essa letra do Valdir. Quê? Queremos ver essa letra. É Detalhes. Não adianta. Pois é, nós queremos ver ela, a que você fez. Não, é a mesma. Eu fiz é algumas adaptações. É Detalhes do Roberto Carlos. É o Livro dos Espíritos dizendo para mim, tá? Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo, ou seja, eu coloquei, durante a eternidade em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. E a toda hora vão estar presentes, você vai ver. E aí eu fiz a adaptação de alguns pontos da letra, não vou lembrar tudo, eu estou com a letra aqui, mas a letra do Roberto Carlos. Então, eu fiz essa adaptação como introdução. E passei a considerar isso para mim, estou contando para vocês aqui, acho que eu nunca contei isso para ninguém assim. Passei a considerar para mim como a verdade do que é o Livro dos Espíritos em minha vida e o que é o Livro dos Espíritos na vida de muitas pessoas que eu conheci, que conheço, e que se transformaram completamente, considerando que ele passou a ser um detalhe tão pequeno de nós dois, mas que passou a ser também coisas muito grandes para esquecer. E que a toda hora vão estar presentes. Eu diria para todos vocês aí agora, vocês vão ver. E, para finalizando mesmo, eu queria ler. Hoje é dia das coisas que chamaram a atenção. Se eu não conseguir, vocês me perdoem. Hoje eu nem trouxe água. É o poema da gratidão do Divaldo. Eu vou tentar ler, tá, gente? Vou tentar. Deus meu, eu te agradeço. Tudo o que me destes, tudo o que me dás. Eu te agradeço o pão, o ar e a paz. Muitíssimo obrigado, Senhor, por toda a beleza que eu encontro iluminada na natureza. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o amor em meio a tanta dor na terra. Deixa-me cantar ao céu, à terra e ao mar, e acompanhar com meus olhos o passarinho que voa em direção ao infinito, cantando hinos de amor. Muito obrigado, Senhor, porque pude descobrir na terra a presença do teu amor.
E aqueles que são cegos, os que não podem enxergar, deixa-me por eles orar. Eu sei que na outra vida, depois desta lida, também poderão contemplar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o cantar da natureza, do mar, do vento, da brisa nas árvores, a canção dos sofrimentos humanos e as lágrimas das humanas esperanças. E diante dos meus ouvidos, eu descubro aqueles que não podem escutar. Choro na certeza de que na outra vida também poderão escutar. Agradeço o Senhor pela minha voz, também pela voz que clama, que ensina, pela voz que canta, pela voz que ajuda. Muitíssimo obrigado pela minha melodia, quando vejo na terra aqueles que sofrem de afasia. Não cantam de noite, não falam de dia. Depois desta lida, na outra vida, também poderão cantar. Obrigado pelas minhas mãos. Mãos de adeuses, mãos de ternura, mãos que ajudam na amargura, mãos de caridade e de solidariedade. Mãos que firmam decretos e leis, mãos que trabalham, mãos que estão dispostas a ajudar e que têm em seus seios aqueles meninos que não têm alguém que os possa amar. Muitíssimo obrigado pelos meus pés. Diante deles eu vejo aqueles que são atrofiados, aqueles que vivem paralisados e não podem andar. Eu oro porque tenho certeza que na outra vida, depois desta lida, poderão bailar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão bom ter um lugar, alguém que nos ame e que aguarde nosso chegar. Pode ser um ninho, uma casa no caminho, pode ser uma mansão, um bangalô, uma casa de amor. Que importa, Senhor? Importante é ter alguém a quem amar. O amor de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um qualquer, desde que ofereça amor. Porque eu tenho tudo. E se nada tenho, te tenho a ti. Te agradeço, Senhor, porque nasci. Te agradeço porque creio em ti. Por teu amor, por este cantinho que nos acolhe, por esses amigos dos dois planos da vida, por todos aqueles com quem convivemos em todos os lugares da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos vocês.